Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, iniciando mais uma live de mentoria online, gratuita, para você que está todos os dias por aqui às 17 horas me acompanhando. Esse é um quadro, um programa que eu criei aqui para que a gente possa estar direcionando as dúvidas de todos os seguidores, de todas as seguidoras. Esse é um quadro que ele é bem voltado para a sua dúvida, ele é bem voltado para a sua necessidade. Por isso que ele é mentoria. O que é a mentoria? A mentoria é um programa onde um profissional já experiente, que detém o conhecimento em uma determinada área, orienta outros profissionais que tenham também dúvidas, que queiram também entrar naquele mesmo campo de trabalho. E aí eu estou aproveitando aqui essa mentoria gratuita para vocês. Há pouco tempo eu fechei as inscrições para minha mentoria paga. Essa aqui é gratuita. Então, sempre estou colocando as caixinhas de pergunta aqui nos meus stories para você que tem alguma dúvida, para você que no momento não tenha condições de repente investir uma mentoria. Aproveita o momento, aproveita a oportunidade. Eu assumi com você aqui esse compromisso de estar todos os dias, ou às 17 horas, ou pela manhã, ou à noite, mas eu estou assumindo aqui o compromisso com você, com a minha audiência, com você, meu seguidor, de estar aqui todos os dias esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Porque eu recebo muitas dúvidas, recebo comentários, recebo muitas perguntas de colegas que desejam viver da psicologia, de colegas que já estão no mercado de trabalho, mas que querem ali potencializar a sua carreira, de colegas que desistiram, sim, tem colegas que desistiram da profissão porque entenderam que a psicologia não dava dinheiro, porque entenderam que a psicologia não era aquele curso que gerou em algum momento muita expectativa, e aí a pessoa veio aqui para o mercado de trabalho e acabou se frustrando. E essas frustrações, a maioria das vezes acontecem porque não existe um planejamento de carreira, porque não existe todo um cuidado, não existe toda uma inicialização logo lá na graduação, que eu sempre falo, se você ainda não se formou, se você ainda é estudante, você já deve começar a divulgar o seu trabalho, que as pessoas começam, usam até o termo, né? Eu preciso fazer meu nome, né? Também pode ser isso, preciso, é necessário que você já comece desde o início, quando você estiver ali, ainda na graduação, a divulgar, a mostrar o seu trabalho. E também, só lembrando, não é que você possa atender, fazer terapia enquanto você estiver na faculdade. Não, enquanto psicólogo, ainda na graduação, você não pode, não deve fazer terapia como psicólogo, tá, gente? Lembrando que existem inúmeros tipos de terapia. Existe terapia integrativa, existe terapia sistêmica, existe terapia holística, diversas terapias. Agora, a terapia, a psicoterapia, você precisa ser um profissional da psicologia, graduado, formado, com o registro de conselho, para você conseguir, para você permitir, para que seja permitido você atuar dentro da legalidade. Mas se você é um terapeuta holístico, você não precisa ter a graduação em psicologia. Existem hoje diversos tipos de terapias que sim são reconhecidas, que são validadas. Então, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, lembrando que amanhã estaremos novamente aqui, amanhã na quinta-feira, todos os dias, live às 17 horas. Então, vamos começar a entrar logo no nosso tema de hoje. Se você tem uma pergunta, você pode colocar aqui sua perguntinha para mim, deixar aqui a sua dúvida, que aí eu já tenho aqui algumas perguntas que preencheram ali a caixinha, outras perguntas que é muito comum. Então, você pode colocar aqui que, na medida que a gente for conversando, eu estarei respondendo as perguntas para vocês. Lembrando que lá no meu canal no YouTube também tem muito vídeo, tem muito conteúdo. A live de ontem já disponibilizei aqui no canal, aqui no meu perfil no Instagram, para que você, se você não pode assistir, você pode agora, quando terminar aqui essa live, ir lá dar uma olhada. E a live de hoje eu também vou deixar gravada. Ontem nós falamos a respeito de sociedade, assim que o profissional
da psicologia, ele sai da faculdade, ele entra no mercado de trabalho, surge muito aquele interesse, aquele desejo de abrir uma sociedade com um colega e também a respeito do atendimento social. Ontem eu falei muito voltado sobre as questões do início da nossa trajetória, aquela insegurança sobre o preço do atendimento, sobre o preço da sessão, aquela necessidade de estar com alguém próximo, de alguém que era amigo da faculdade, de alguém que já existia uma certa convivência para abrir o negócio, como se isso fosse trazer, né, uma certa segurança. Então, isso tudo eu falei ontem. Se você não assistiu, a live está imperdível e já está aqui no meu perfil do Instagram. Então, gente, vamos lá responder as perguntas que mandaram aqui para mim. Se você tiver uma dúvida, pode mandar. A pergunta aqui que eu selecionei para vocês foi como diversificar fonte de renda. Será que é possível o profissional da psicologia diversificar fonte de renda? Eu acredito que muitos dirão, eu espero, muitos dirão que sim, e gente, totalmente possível. Hoje em dia não existe mais essas profissões que, por mais que nós somos profissionais autônomos, nós temos o nosso conselho de classe que nos orienta, que nos fiscaliza quanto à nossa conduta profissional, mas nós também podemos e devemos diversificar as nossas fontes de renda. E aí, atualmente, devido ao contexto recente que nós estamos passando ainda do período da pandemia, bem no início da pandemia ficou muito explícito aqueles profissionais que não estavam utilizando as redes sociais, a internet, como uma forma de divulgação do seu trabalho e também que não estavam utilizando outras formas de renda no seu trabalho. E aí, se você não passou, mas você conhece alguém que passou por uma dificuldade, se você era o profissional da clínica, você deve ter passado uma dificuldade com relação à diminuição dos retornos na clínica. Acho que praticamente todo mundo, o Brasil todo parou, suspendeu os atendimentos presenciais e aí tiveram que migrar para o atendimento remoto, para o atendimento online, e aí muitos profissionais deixaram para finalmente perceber a importância que é a diversificação do seu trabalho. E aí, quando eu me refiro à questão da diversificação do trabalho, eu não me refiro apenas a trabalhar com atendimento online. Por exemplo, se você é um psicólogo, eu não me refiro apenas a você ter o seu consultório no local fixo e você realizar também o atendimento online, não. Eu falo de outras formas que você pode começar a diversificar o seu trabalho. Eu lembro que acho que na segunda-feira, eu tive a participação da colega, ou a psicóloga, e aí ela estava falando que ela tem o consultório, ela trabalha na clínica e também ela tem uma experiência, ela tem conhecimento, ela tem autoridade na área hospitalar, ou seja, a área dela também é hospitalar. E aí foi interessante que conforme nós estávamos conversando, começaram a surgir dúvidas de todo mundo que estava aqui participando da live com relação à psicologia hospitalar. Muitos colegas tinham interesse em entrar na área, muitos colegas tinham algumas crenças relacionadas à área. E aí foi interessante porque deu para que ela percebesse que, de repente, ela, naquela oportunidade dela estar mostrando aqui o trabalho dela estar falando, surgiram outras oportunidades para que ela diversificasse o trabalho dela. Mas como a Adriana, orientando, dando de repente supervisão para profissionais que desejassem entrar na área hospitalar. Como ela já tem um conhecimento, como ela já tem uma experiência, ela pode utilizar esse conhecimento para passar para outros profissionais, para motivar, de repente um curso, orientando, olha, se você tem interesse em entrar na área, esses são os requisitos, os cursos e as formações mais exigidas são essas. Então, muitas oportunidades surgem quando você está ali simplesmente, às vezes, numa conversa que não é nem um pouco intencional, e aí você começa a perceber que tem sim como você diversificar o seu trabalho na área da psicologia. E mais do que nunca, gente, que eu sempre venho falando, você tem que começar a utilizar a internet como uma aliada para o seu trabalho. Já estamos passando o período de
daquele momento onde todo mundo era ou só presencial, ou clínica, ou só online. Existiam pouquíssimos profissionais que atuavam na área online. O mercado, a concorrência cresceu bastante para quem tá para quem oferece o trabalho online. E aí você tem que começar a entender que o profissional, qualquer profissional, eu me arrisco a dizer que qualquer profissional, ele tem que entender que ele não deve mais, ele não pode aceitar ser pago apenas durante aquele momento que ele está ali diante do paciente. Ele tem que entender que ele não deve mais aceitar, arrisco até a dizer mais, que ele não deve mais aceitar ser remunerado apenas quando ele está ali diante do paciente, seja um fisioterapeuta, seja um nutricionista, seja um psicólogo, seja um advogado, seja um terapeuta ocupacional, qualquer profissional, gente. Hoje a internet, ela nos oferece infinitas possibilidades de atuação. E aí, isso foi algo que, por incrível que pareça, eu comecei a perceber assim que eu entrei no início da minha trajetória. Como eu sempre falo aqui para vocês, eu tive uma trajetória lá no início de alguns erros, mas tive a possibilidade de reconhecer os meus erros e de ir mudando ali o curso dos meus erros. E é hoje esse papel aqui que eu faço para você. Aí você me pergunta, Adriana, mas por que será que você está aqui todos os dias? Por que será que você grava lives? Gente, no início, quando eu comecei a atuar, eu não tinha uma referência para dizer, eu vou seguir essa pessoa vai me mostrar, eu quero aprender. Eu não tinha, eu tive muita dificuldade, tudo era muito caro, mentoria era muito caro, cursos de aperfeiçoamento eram muito caros, eu não sabia, eu ficava achando que eu deveria fazer 10, 15 capacitações para que eu realmente me tornasse uma autoridade, para que realmente o paciente viesse a agendar um atendimento comigo. Então, eu confesso aqui para vocês que eu sofri muito aí no início da minha trajetória por conta de não ter o conhecimento e de não ter as habilidades que eu percebi que eram necessárias. Mas também tive o privilégio, a sorte de ser administradora graduada, e também isso me ajudou a dar um melhor direcionamento na minha carreira. E aí, o que eu falo para vocês também dentro dessa parte de diversificação de renda, é você entender que, gente, o dia, ele tem 24 horas. Durante essas 24 horas, você pode exercer diversos papéis, você pode exercer milhares de coisas que possam trazer retorno financeiro para você. Às vezes eu percebo que alguns profissionais, eles reclamam muito, nossa, a nossa profissão, ela é muito desvalorizada, a nossa profissão, ela quando lança um edital que sai o concurso, é uma vaga, eu estou desmotivado. E aí eu pergunto, mas o que você tem feito? Qual o seu papel, qual a sua responsabilidade diante disso tudo? O que você tem feito? Eu só coloco o currículo, eu fico esperando, ninguém me chama para uma entrevista, já cansei de colocar currículo, estou cansada já de fazer seletivos e nada aparece. O profissional, ele não se permite abrir a mente dele para olhar que o caminho se tornará mais difícil, mais longo, se ele ficar o tempo todo esperando a oportunidade cair do céu. Eu coloquei currículo sim. No início lá da minha carreira na psicologia, coloquei uma vez, só que eu já tinha o desejo, por conta de trabalhar já na área de administração de empresas, eu já tinha esse desejo da minha libertação total de CLT. Ninguém fala em CLT perto de mim, que eu não gosto, já trabalhei muitos anos e eu percebi que não compensa, não vale a pena. Para ninguém que deseja realmente viver do seu propósito, para quem quer ter conforto, para quem quer ter seu tempo, para quem quer ter o seu lazer, principalmente para quem quer ter a sua saúde. Então, use o seu tempo que você tem para ir em busca da sua própria oportunidade. Nada melhor do que você disponibilizar de um tempo para você ler um livro, para você levar o seu filho para passear, para você fazer uma viagem, para você organizar a sua vida, para você ter o seu momento de lazer, para você também não fazer nada. As pessoas, a nossa própria cultura, ela está muito voltada a essa noção de que você precisa manter-se ocupado durante a semana toda para que você seja realmente alguém que está ali, algum profissional que é bom, um profissional que é validado.
Às vezes a nossa cultura ela ainda tem essa ideia de que se você trabalha 2 dias na semana, se você tem os horários, a maioria do tempo seu livre, as pessoas dizem, você é um vagabundo, você não trabalha. Então, muita coisa a gente ainda precisa mudar com relação à nossa visão a respeito do que é trabalho, a respeito do que é senso de oportunidade. E aí, como diversificar, respondendo aqui a pergunta da colega, como diversificar a fonte de renda, de repente, isso vai variar muito de acordo com o momento que você se encontra. Exemplo, se você trabalha em um hospital, provavelmente quem está na área da saúde, quem está na área hospitalar, o regime de trabalho são 30 horas semanais, se eu não me engano, e aí você terá, ou plantões, não sei, você terá uma tarde ou então uma manhã livre. Então, você não precisa ocupar todas as suas manhãs, todas as suas tardes, não. Você tem como ser produtiva, você tem como exercer alguma outra atividade fora esses horários que você se encontra ali dentro do hospital, ali dentro daquele local de trabalho. E aí você pode começar criando produtos, infoprodutos, que é muito importante, que eu bato muito na tecla, gente. Cria um infoproduto, cria um e-book, cria um curso online. Todo mundo é capaz de ensinar alguma coisa. Todo mundo é capaz de compartilhar algo que sabe com outras pessoas. E aí você tem que parar e pensar assim, que eu quero que você guarde na sua mente o seguinte: quando eu me refiro a você diversificar a sua fonte de renda, eu não estou pedindo, pedindo, implorando que você diversifique apenas dentro da psicologia. Você pode, você tem que se olhar também como ser multipotencial, com multi-habilidades. E aí você pode sim diversificar todo esse conhecimento que você já tem e criar múltiplas fontes de renda com a própria psicologia. Exemplo, eu trabalho, um exemplo aqui, eu trabalho em uma clínica e eu aluguei uma sala, eu faço os meus atendimentos particulares e eu tenho alguns horários disponíveis na minha agenda. O que você pode fazer? Você vai deixar aquele local de trabalho, aquela sala fechada, os custos ali consumindo, e aquele local de trabalho, ele não está ali dando retorno financeiro? Subloca aquele horário, cria grupos de estudos. Qual é o profissional que não conhece um outro profissional que atue numa área diferente ou na mesma área? Nós precisamos também entender que hoje nós estamos vivendo o momento da comunidade. Nós estamos vivendo hoje sob comunidade. Tudo nas redes sociais. As redes sociais, elas não estão aqui só para nos entreter, só para nos divertir, não. Elas também, as redes sociais, o papel dela também é criar esse senso de comunidade nas pessoas. Se você parar para fazer uma análise, quem lembra do Instagram no início, quando ele valorizava muito as curtidas? Vocês lembram? Até hoje em dia as pessoas ainda se preocupam muito com as curtidas. Mas lá no início do Instagram, a principal finalidade dele era mostrar a popularidade através da quantidade de curtidas. E aí foi passando o tempo, ele começou a perceber, que claro, existem pesquisas, existem estudos que analisam o nosso comportamento nas redes sociais, que a questão das curtidas, elas estavam sendo tão prioridades que as outras questões, quanto conhecer a outra pessoa, quanto compartilhar, quanto interagir, quanto criar ali um ambiente agradável para todo mundo, quanto o papel realmente que é entreter, ele estava ficando ali secundário. E aí o que aconteceu? O Instagram foi lá e tirou aquela visualização das curtidas, permitindo agora apenas que os proprietários das contas visualizem a quantidade de curtidas. E aí tudo que ele vai criando todas as ferramentas, as redes sociais atualmente, elas vão criando para que a gente trabalhe, para que a gente viva muito esse senso de
comunidade. E aí é isso que você tem que ficar muito atento, que tudo vai mudando e você também precisa estar se adequando e levar também o seu trabalho. Hoje em dia ninguém vive sozinho, hoje em dia você sempre tem uma rede de contato, você sempre tem ali, eu não acredito, eu não conheço ninguém que no seu celular não tenha pelo menos ali 5 contatos que possa chamar, que possa conversar, que possa criar um projeto para atrair outras pessoas para viver ainda mais esse senso de comunidade. E aí, a respeito dessa pergunta aqui que eu fiz, que a colega fez sobre a diversificação de fontes de renda, se você tem dificuldade, eu recomendo que você comece a diversificação através de infoprodutos. O que são infoprodutos? São produtos que são criados e que são comercializados, que são vendidos, que são distribuídos através da internet. E aí, o cliente, quando ele compra o produto, ele recebe através de um e-mail ou ele tem acesso através de um site, e geralmente é um curso, pode ser um curso online, gravado em vídeo, pode ser um PDF. Então tem como sim você diversificar a sua fonte de renda. E não significa também que eu me formei, investi 5 anos na minha faculdade, na minha graduação, agora eu vou viver de vender e-book, eu não estou sendo psicóloga. Negativo, gente. Tem muito profissional que está ganhando aí muito dinheiro, que está conseguindo se realizar com a profissão apenas com a venda de cursos online. O mercado online, de cursos online, assim, é um mercado multimilionário, e aí você tem que se atentar também para isso, que o que eu acho muito bom, um dos benefícios, inúmeros benefícios que tem de você criar um infoproduto, em comparação com o atendimento presencial, é que você não vai estar vendendo ali a sua hora de trabalho. Enquanto você está ali paradinho, atendendo um paciente, você pode estar ao mesmo tempo fazendo milhares de vendas, dezenas de vendas e vivendo do seu propósito também na psicologia. Outra pergunta é se alguém ficou com alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, porque são muitas informações, eu estou tentando passar tudo aqui para vocês podem me falar, tá, gente? Uma outra dúvida é a respeito do local para atender após formar, que foi perguntado. Aí aqui perguntaram quais canais de curso online. Deixa eu ver aqui se ela concluiu a pergunta. Tá. Quais canais de curso online você recomenda? Existem diversas plataformas. Deixa eu ver se eu entendi. Se é para fazer o curso, para assistir o curso como aluna, ou para disponibilizar o curso como professor, como mentor, tá? Se você puder complementar a pergunta, fica mais fácil para eu responder. E aí, a respeito do local para atender após formar. Deixa eu ver aqui. Para promover. Existem diversas plataformas que você pode disponibilizar os seus cursos. A maioria delas você não vai pagar. Eu ousaria até dizer que quase todas. Você não vai precisar pagar para colocar o seu curso lá. O que vai acontecer a cada venda do seu curso ou do seu material, do seu infoproduto, aquela plataforma, ela vai descontar uma taxa. Essa taxa, geralmente, ela é muito baixa, gente, comparado ao ganho que você pode escolher. Geralmente, ela varia entre 4%, 9%. Atualmente, eu trabalho com a plataforma Eduz e a plataforma Hotmart. Existe também a plataforma Monetize, existe também a plataforma Sapium. Existem muitas plataformas que você pode utilizar para disponibilizar o seu conteúdo. E aí, quando você coloca o seu conteúdo nessa plataforma, o que vai acontecer? Você vai gerar um link, e aí esse link ele vai ser disponibilizado para o seu cliente. Mas já estou saindo aqui do contexto do assunto, esse é um tema para outra aula. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer uma live só falando sobre infoprodutos. E aí eu recomendo essa, tá? Para quem perguntou, a Hotmart e a Eduz. Você não vai pagar por nada, só será descontado um valor, um percentual a cada venda. E também existe plataformas, sites que você pode também colocar o seu curso
é apenas como uma forma de demonstração, de mostrar, e aí as pessoas entram, no caso, no site, elas acessam o seu curso por outra plataforma. Certinho? Espero ter respondido. Vamos aqui novamente a pergunta sobre local para atender após formar. Primeiro lugar, essa é uma condição, essa é uma situação muito importante que você tem que levar em consideração, que é escolher o local para atender. Você não pode escolher um local qualquer para você atender, sendo que você não ainda parou para analisar qual tipo de público que você vai atender, qual tipo de demanda que você deseja atender, quem é o seu nicho, quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona. Então, isso tudo você precisa levar em consideração na hora de escolher o seu local de atendimento. E aí, gente, faz toda a diferença, são detalhes que, se você deixar passar batido, lá na frente pode interferir. Questões como estacionamento, você precisa saber se no local que você vai atender, ele possui um bom estacionamento, se esse estacionamento vai ser pago, se a localização ela facilita para o seu paciente. Será que seu paciente vai sempre ao seu consultório de ônibus? Será que seu paciente ele vai sempre ao seu consultório de carro? Como é que ele será que esse local de atendimento ele facilita esse deslocamento para o seu paciente? Porque às vezes você está trabalhando ali com um tipo de público que não tem acesso que só tem acesso a meios de transporte como os ônibus, por exemplo, e aí o seu consultório ele fica muito distante do ponto de ônibus, e aí as pessoas hoje em dia já têm medo. Meu Deus, essa rua é muito deserta, eu não posso ir para esse local. E aí também entra em questão o seu horário de atendimento. Se você decidiu escolher atender em uma sala que ela fica um pouco distante ali do grande centro, e aí você entendeu que você vai trabalhar com o público, por exemplo, de mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, que estão se recolocando no mercado, reposicionando no mercado de trabalho. Então você tem que pensar que provavelmente essa mulher ela trabalha o dia todo. Ela só terá disponibilidade para ir até o seu consultório nos horários que não sejam horários comerciais, que é o horário que ela não está no consultório. E aí você tem que perceber que será que essa mulher ela vai ter coragem, ela vai se disponibilizar a ir para o seu consultório que fica ali naquela rua deserta, à noite, aquele prédio comercial que fica ali tudo escuro. Então você tem que, quando você for escolher um local para atender, eu recomendo que você visite pessoalmente, de dia. Aí você pode também perguntar para a vizinhança ou para quem já trabalha lá, com relação à noite, se você também tiver interesse em atender à noite. Porque, Psis, uma coisa que eu vejo que aconteceu comigo se você não passou, se você não ainda passou, você vai passar pelo boom do atendimento. O que é o boom do atendimento? O boom do atendimento, gente, é aquele momento em que enche de paciente, em que você vira aquela atração do momento. E aí você se empolga tanto, você fica tão feliz, tão motivado, que aí você acaba disponibilizando todos os seus horários da sua agenda. Comigo aconteceu assim, eu vivi esse constante boom, muito paciente, e eu queria atender, e eu queria dar conta. Atendia feriado, e não tinha véspera de Natal, não tinha Réveillon, eu estava sempre atendendo, eu me disponibilizava a minha vida para os meus atendimentos. E aí você tem que levar em consideração isso, a sua segurança também. Será que esse local que eu estou aqui, ele é interessante para que eu atenda? Porque, gente, nada pior do que você ir para o seu consultório. No início da nossa jornada, a gente sabe que nós vamos mesmo de busão, pega o busão, o busão passa, a gente sai correndo, vai atrás, e nada pior do que você terminar o atendimento às 8 horas da noite, cansada, ficar na parada, o seu paciente aqui do lado olhando você e você correndo atrás do ônibus, né, gente? Vamos lá, convenhamos, ninguém merece. Então, analisa todas essas questões para que você possa levar em consideração, porque são muito importantes na hora que você escolher um local para atender. E detalhezinho aqui para você, que eu passo todas as dicas para quem assiste aqui as minhas lives.
Gente, se você... Eu gosto de falar sobre detalhes que são importantes, que as pessoas não levam em consideração. Gente, escolha também um local para atender que ofereça conforto para o seu paciente. Gente, o paciente, ele precisa de todo cuidado. O paciente, ele precisa de muita atenção. Você tem que tratar aquele paciente de forma VIP. Então, escolha um local que tenha acesso a banheiro, escolha um local que tenha acesso a uma recepção e que fique próximo. Você está lidando com qualidade de vida, você está lidando com saúde mental. E isso tudo interfere. Eu falo aqui com propriedade para vocês, o local do atendimento, quando o paciente entra ali na recepção, que ele abre aquela porta, que ele olha aquele perfume agradável, aquela música ambiente, aquelas paredes bem decoradas, aquele ambiente muito agradável, ele não sente vontade de sair dali. Ele vai querer estar ali com você toda semana. Ora, só analisar. O paciente chega no seu consultório, o acesso é muito tranquilo, ele não pega trânsito, porque a via que você escolheu do seu consultório é uma via que lá não tem muito engarrafamento. Ele vai de elevador, ele sobe as escadas, ele é muito bem recebido. Quando ele chega, ele tem uma água, ele tem um cafezinho, tem um ambiente que está ali refrigerado, bem geladinho, bem gostosinho. Aí ele olha, enquanto ele está aguardando, ele está assistindo uma televisão, ou ele está ouvindo uma música ambiente, ele vai se sentir apaixonado. Quando ele sair da sessão, ele vai sair triste, que ele vai pensar, lá em casa não tem todo esse conforto, todo esse mimo, eu quero voltar semana que vem. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Agora, se você decide escolher um local sujo, um local que o acesso você precisa subir vários lances de escada, um local barulhento, que você tem que ficar o tempo todo pedindo desculpa para o seu paciente. Desculpa, porque é que está tendo barulho de reforma, então, mas na próxima sessão não será assim. Aquele local quente, o paciente já sai de casa ansioso, o paciente vai ficar angustiado, e aí o que vai acontecer? Ele não vai retornar. Então, isso serve também até para você começar a analisar a partir de agora. O que é que eu posso fazer para tornar o meu ambiente de trabalho muito mais confortável e para oferecer condições que sejam agradáveis para que tanto eu quanto o meu paciente possam ter um bom atendimento. Certinho? Alguma dúvida com relação à pergunta sobre o local para atender após formar? Vou passar para outra perguntinha. Eu vou deixar essa pergunta aqui sobre conteúdos para o final. Tem uma pergunta aqui muito interessante a respeito de convênios. Convênio, gente, quem nunca atendeu convênio, quem tem curiosidade sobre convênio também vai ser um tema, né? Um tema vasto para a gente conversar. Tem muita coisa para a gente conversar aqui a respeito de convênio. Gente, o convênio, ele é muito... Eu vejo que o convênio, muitos profissionais que desejam começar a atuar, eles olham o convênio como uma muleta. O convênio, eu ouço demais. Eu me formei e eu estou atendendo convênio porque eu quero começar a fazer meu nome. E aí, quando o paciente começar a vir até o meu consultório, que eu atender, esse paciente, ele vai... falar para outro paciente e aí ele vai me indicar. Então, tudo errado. A primeira coisa que você precisa entender é que existem modalidades de atendimento para profissional de psicologia, em específico, que é o convênio, que é o particular e que é o atendimento social também. E aí, o que você tem que levar em consideração? Gente, a questão do convênio, não adianta você reclamar da instituição de saúde, do plano de saúde, não adianta você reclamar da clínica, não adianta você reclamar do profissional. A responsabilidade com relação ao convênio é sua. Se você está atendendo o convênio, se você está insatisfeito, se você não concorda, por que é que você atende? Não estou falando aqui que é o caso de quem mandou a pergunta, tá? Inclusive, se ela puder ser mais específica e quem tiver dúvidas podem ir perguntando, eu fico muito à vontade para responder. Por que eu falo para vocês, gente? Porque eu já tive a oportunidade
Gente, assim, eu tenho mais de quase 20 anos de experiência na área da administração. Então, vocês olham aqui meu rostinho, com filtro aqui sem rugas, mas olha só, vamos lá. Então, gente, eu já trabalhei dos dois lados. Eu já trabalhei fazendo parte, trabalhei no convênio, credenciando, autorizando, entendendo como funciona toda essa parte burocrática, e também já trabalhei do outro lado, que é o hospital. Atendendo, a minha instituição onde eu trabalhava atendia o convênio. Então eu tenho as duas visões e eu tenho entendimento e propriedade para falar dos dois lados. E aí, uma coisa que eu quero sempre que você entenda é que o convênio, ele sempre vai pagar um valor que o profissional vai considerar que é um valor abaixo do que ele deseja receber. Convênio só é bom para a instituição de saúde, para o dono da instituição de saúde. Fora isso, ela não vai beneficiar, ela não vai fazer você crescer, ela não vai fazer você realizar os seus sonhos se você decidir que você vai ficar atendendo convênio. Por quê? Existe uma coisa que nós chamamos no convênio, que nós chamamos de repasse. Todo atendimento, ele precisa ser repassado. O que é isso? Ele é dividido para a instituição e uma parte para o profissional. Na maioria das vezes, a instituição, o dono da clínica, o dono do hospital, ele fica com 50%, 70% e repassa aquele valor para o profissional, que é aquele valor ali irrisório. E aí, fora que esse valor que está sendo ali brigado, dividido, disputado, ele é um valor considerado baixo. Por quê? Porque existem as tabelas que regem a CBHPM, as outras tabelas que regem, que organizam essa parte, porque senão já imaginou um convênio, por exemplo, um convênio X pagar numa cidade por uma sessão R$30, em outra sessão, em outra cidade, R$40. É mais ou menos assim que funciona. Dependendo da cidade, da região, o convênio vai ter a sua tabela própria de valor. E aí ele paga por sessão, e essa sessão ela sempre vai ser dividida. E aí o que acontece? O profissional, para que ele consiga fazer aquele montante ali, que ele considera um valor, hoje eu quero trabalhar para receber, por exemplo, R$5.000 ao mês com convênio, ele tem que trabalhar muito, atender muito. E detalhe, também vai depender, porque existem clínicas, existem locais que pagam o profissional da psicologia um valor X, independente da quantidade de pacientes de convênio que ele atende, e tem outros que ele vai pagar dependendo da quantidade. Então, só aí existem muitas variáveis também que precisam ser levadas em consideração. Deixa eu ver aqui a pergunta. Em dúvida em relação ao convênio. Ela está perguntando se a própria instituição indica os pacientes, existe convênio para atendimento online. Sim, para as duas perguntas. Quem tem o convênio, o plano de saúde, ele só pode consultar, ele só pode ser atendido naquele local que o convênio estabelece, que é o que chamamos de credenciamento. Exemplo, o convênio X, ele tem um credenciamento com a clínica Humanas. E aí, eu que tenho o convênio X, eu só posso ser atendida na clínica Humanas. E aí, o convênio X vai repassar o valor do meu atendimento. Eu, cliente, não vou pagar nada para a clínica Humanas, porque eu já pago para o convênio. E aí, o convênio, depois de 30, 60, 90 dias, quiçá, vai repassar esse valor, aquele valorzinho ali que as pessoas ficam brigando para dividir, para fazer aquele repasse. Outra pergunta: se existe convênio para atendimento online. Existe o convênio, os convênios eles foram criados, cada convênio tem sua particularidade. Quem rege os convênios é a Agência Nacional de Saúde, a Agência Suplementar e outras instituições que regem. E aí o que acontece? Com o contexto os convênios foram criados para oferecer o atendimento presencial. O convênio, gente, ele é um sistema de saúde que ele é como se fosse que ele foi criado para tirar, né, esse aperto do SUS.
Então, ele é algo que você sabe que para você ter acesso, você precisa pagar. E aí, quando você tem o convênio, ele foi criado para o atendimento presencial. Para que fosse ofertado esse atendimento diretamente lá naquela instituição que ele já tem o convênio. Só que, detalhe, como nós sabemos, com a pandemia foram criadas outras regulamentações a respeito do atendimento online, porque, como nós sabemos, muitas pessoas, muitas profissões, inclusive a medicina começou a oferecer o atendimento online também, né? A teleconsulta, aquele atendimento também virtual. E aí o convênio, ele não pode decidir sozinho do nada como é que ele vai organizar isso tudo, porque convênio paga para a instituição. E aí o que foi que ele criou? Alguns convênios criaram especificidades onde é permitido o atendimento online. Então, você, profissional da psicologia, que deseja atender pacientes, se você é credenciado, se você deseja, só um minuto, gente. Se você deseja realizar atendimento online por convênio, sim, você pode. Deixa eu ver, já existe o espaço deles. Sim, existem as clínicas, existem os hospitais que recebem, que atendem esses convênios. Certo? Mais alguma dúvida sobre convênio? Deixa eu ver aqui, então eu vou passar para a próxima perguntinha. Dá para fazer o e-book a respeito de infoproduto? Se para fazer o e-book é necessário autorização. Não, você não precisa de autorização de ninguém, só a sua vontade. Você só precisa ter vontade de criar o seu próprio e-book. Você não precisa de autorização, você não precisa ter registro de classe, você não precisa ter CRP, você só precisa ter seu conteúdo e vontade de criar o seu e-book. Outra perguntinha, gente, que é muito importante, que eu deixei aqui para o final, sobre criar conteúdos e também sobre como fazer com que as pessoas interajam. Isso tudo está muito conectado. Então, gente, como criar conteúdos? Se você está tendo dificuldade em criar os conteúdos para suas redes sociais, é porque você não está trabalhando com o nicho. É porque você não está trabalhando com o público-alvo. É porque você não está trabalhando com uma persona. Quando você tem já definido quem é o seu público-alvo, quem é o seu nicho, quem é a sua persona, fica muito fácil, fica molezinha, chuchuzinho, beleza, você criar conteúdos. Gente, você não vai criar conteúdos para as redes sociais de forma aleatória. Eu não recomendo. Então, se você está tendo essa dificuldade, significa que você tá falando com ninguém. Olha só, de repente você tá achando que você tá criando uma comunicação com os seus seguidores, mas não, de repente você tá falando aí sozinho, ninguém tá assistindo, ninguém está tendo acesso aos seus conteúdos justamente por isso. E a interação, o engajamento, ele diz respeito justamente a isso. As pessoas se interessam pelo seu conteúdo como consequência. E aí o que vai fazer com que as pessoas, no seu caso profissional, psicólogo, psicóloga, o que vai fazer com que o seu cliente agende o atendimento com você é quando ele sentir a vontade, quando ele perceber que você tem autoridade, aí sim ele vai se sentir à vontade para agendar um atendimento com você, para que você possa finalmente transformar esse seguidor em cliente. E se você deixa para você postar conteúdos de segunda sim, segunda não, uma semana sim, uma semana não, você pode, na segunda-feira, exemplo, você só posta conteúdo na segunda-feira. Na outra segunda-feira, você pode fazer o show pirotécnico. Pronto, eu passei a semana toda fora, agora eu apareci novamente, eu vou fazer de tudo para que esse meu cliente, para que esse meu seguidor, ele se transforme no meu cliente.
não vai dar certo, porque consistência, ela não é substituída. A consistência, ela é insubstituível. Então, começou a fazer conteúdo, eu sei, é difícil, dá preguiça, é cansada, a gente tem que varrer casa, a gente tem que fazer milhões de coisas, cuidar de criança, a gente tem que fazer muita coisa em casa, mas para um minutinho para fazer alguma coisa na sua rede social, para colocar um conteúdo todos os dias. Começou? Não para mais. É muito melhor você colocar todos os dias um pouquinho de conteúdo do que deixar para cada semana. Nossa, eu tô aqui há um mês, desapareci, vou fazer aquela live, vou distribuir brindes para os meus, fazer sorteio, fazer tudo para os meus seguidores. Não vai dar certo. Você precisa estar todos os dias, porque consistência, ela é insubstituível. Quando você coloca isso na sua mente, aí você começa a destravar, aí você começa a perceber que falta de engajamento, falta de interação nessas curtidas, ninguém responde as perguntinhas que você deixa lá na caixinha dos stories. Não é pela questão do seu conteúdo, é por você que some, é por você que ainda não se encontrou, é por você que não sabe o que está falando, é por você que está apenas cumprindo tabela. Então não tem a ver com o teu seguidor, tem a ver com você, com a tua postura diante das redes sociais, com o teu comprometimento. Eu sei, é difícil. Até alguns anos atrás nós não estávamos acostumados a usar o celular como uma ferramenta de trabalho. Era tudo muito aqui na área presencial, mas agora não, gente. E o celular, ele tem que ser também o seu aliado além da internet. Ele é um estúdio de multimídia portátil que você leva para qualquer lugar. Você pode tirar uma foto, você pode gravar um áudio, você pode gravar um vídeo. Então, tem sim como você se organizar para criar conteúdos que sejam importantes, que agreguem valor. Não é só ir lá fazer aquela coisinha ali simples, postar o vídeo, printar ali a fotinha, o post do colega que ele acabou de postar, e aí ir lá e dizer, pronto, já cumpri o meu, colocar aquela legenda, agenda aberta, marque sua sessão, pronto, já fiz minha parte. Não, é educar, é psicoeducar, é todos os dias. Existem inúmeras dores que seu avatar, que o seu público-alvo precisa saber. Existem muitas dúvidas que as pessoas estão pesquisando agora, nesse momento, na internet, a respeito da psicologia, e você é a pessoa que é a pessoa responsável por esclarecer todas essas dúvidas. Então, tá na dúvida sobre que tipo de conteúdo criar? Em primeiro lugar, quem é meu público, quem é o meu nicho, e aí eu vou saber o que essas pessoas, eu vou imaginar. Gente, se eu trabalho, por exemplo, com o público-alvo de relacionamentos, eu tenho uma noção do que as pessoas que se interessam por relacionamentos, elas querem saber. Ciúme, relacionamento saudável, ansiedade, tudo isso. E aí, dentro desses temas, é que eu vou criar conteúdos. Lembra, pode ser mais trabalhoso, pode ser mais cansativo, você parar um minutinho, criar ali os seus conteúdos, mas com certeza vai dar mais resultado. Se você ficar falando para todo mundo o tempo todo, você não terá resultados. E eu quero que em 2021 você tenha resultados. Eu já estou vendo muitos profissionais que a partir aqui desse meu trabalho, a partir das minhas lives, estão mudando a sua forma de se comunicar. Eu fico muito feliz de olhar as pessoas, os profissionais, os colegas que antes tinham insegurança, que antes tinham medo, já estão se expondo mais ainda, já estão ali fazendo vídeos, já estão fazendo lives. É isso que eu quero. Eu quero assim, eu sei que eu não sou exemplo para ninguém, porque eu não sou perfeita, eu erro muito, mas eu quero que a minha história ela sirva também como inspiração para você. É só pensar, poxa, se a Adriana faz, por que eu não faço? O que há de errado comigo? Se dá certo com ela, por que não daria comigo? E, gente, dá muito certo. Eu falo aqui pra vocês, eu só falo pra vocês o que eu faço e que dá certo. Eu não teria coragem de vir pra cá pra frente, ligar essa câmera, me expor e ficar falando coisas que eu acho, que eu acredito que possam
dar certo. É um ato de coragem, sabe por quê? Porque eu sou cobrada também. Quando eu falo algo que eu tento, que eu acredito que dá certo, você pode me cobrar, você pode me criticar. Então, é um trabalho de responsabilidade vir aqui e falar várias coisas para vocês, dar orientações para vocês fazerem. Claro que quem quiser fazer, faz. Quem discordar, não fará. Mas esse aqui é o meu trabalho, é o que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer. E eu fico feliz, muito, muito, muito de você que ficou até aqui agora, está aqui assistindo essa live, por exemplo. Aí perguntando aqui a respeito da minha mentoria particular, no momento eu não estou com as mentorias abertas, com as aplicações para mentoria, porque eu abro por período. Eu encerrei as aplicações para minha mentoria em novembro, dezembro. Então, no momento, eu não tenho previsão. Mas, calma, não sai daqui. Quem tiver interesse, é só continuar por aqui. Eu estou colocando muito conteúdo de graça para vocês. Não precisa, porque o conteúdo pago é melhor. Gente, eu entrego tudo aqui para vocês. Claro que quando você participa de uma mentoria, de um curso, vai ser lançado assim como se fosse um foguete, porque é diferente, é um atendimento mais personalizado, a gente fica mais próximo, a gente fica mais junto. Mas quem tiver interesse em aprender mais, eu lancei ano passado meu curso Viver de Psicologia. Então o curso está previsto para vir aqui agora, acho que início de fevereiro, janeiro. A previsão é uma previsão, tá? Então é só continuar acompanhando aqui o meu trabalho que eu estarei divulgando, certo? Bom, Psis, acredito que respondi todas as dúvidas. Fico muito feliz e agradeço de coração para quem mandou sua dúvida, para quem está interagindo, para quem está acompanhando o meu trabalho. Espero cada vez mais contar aqui com a presença de vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, na sexta-feira também. Todos os dias eu estou aqui assumindo o compromisso com você, de trazer conhecimento para você. Aproveita, compartilha essa live com outros colegas, vou deixar gravado. Acesse meu canal no Telegram, que tem conteúdo de graça. Acesse meu canal no YouTube, que também tem muito conteúdo. Acesse a minha link na bio, que também tem muito material, tem material disponível de graça para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar por aqui, desejando muito sucesso para todos vocês. Beijinho, até mais.